Olá, tudo bem? Chegamos na nossa quarta aula e hoje a gente vai falar um pouquinho da prática de Ministério de Juventude. Finalmente, né? Mas eu queria que você entendesse que a gente precisava percorrer esse caminho, tratar de algumas questões muito pontuais para que então a gente conseguisse desenvolver melhor e elaborar melhor o nosso projeto. Você vai receber o arquivo com um pré-projeto e vai ser o nosso dever de casa. Eu vou explicar um pouco melhor sobre ele depois, mas eu quero te desafiar a anotar as coisas que a gente vai conversar hoje. Vai ser muito importante. Tem os slides, né, que você vai poder ter acesso, mas também é legal que você anote as suas observações, que você já coloque algumas coisas que são correspondentes ao perfil da sua juventude, ao seu perfil de liderança. E aí eu tenho certeza que já vai te adiantar bastante, vai te ajudar muito. Então, vamos falar mais sobre a prática de um ministério com juventude. A gente precisa entender que a gente precisa se preparar para desenvolver um plano de ação. Então, a gente não pode só chegar, fazer uma reunião com meia dúzia de pessoas, definir datas de atividade e achar que a gente vai estar desenvolvendo um ministério desse jeito. Não, isso não é desenvolver um ministério, isso é desenvolver algumas atividades. A gente precisa elaborar um plano de ação, a gente precisa traçar as nossas metas, os nossos objetivos, a gente precisa definir o que a gente quer, porque foi o que a gente disse lá nas outras aulas. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho é caminho. Então, por isso a gente precisa traçar qual é o nosso objetivo, quais são as nossas metas, as nossas pequenas metas, as nossas grandes metas, para que a gente consiga fazer a autoavaliação durante alguns períodos para saber se a gente está conseguindo chegar perto, o que está faltando para a gente chegar perto dessa meta, você consegue entender? E eu queria começar a falar sobre o nome. O nome tem a ver com a identidade. Então, nesse projeto de Ministério de Juventude, você precisa pensar o que você quer, aonde você quer chegar. E pensando nisso, a gente precisa dar um nome para o negócio, porque só ficar chamando de Ministério de Juventude, sabe? Nem que seja uma abreviação, a gente precisa ter. A gente precisa ter algo que faça sentido. E o que a gente tem visto muito, assim, e que de ministérios que tem caminhado, que tem um objetivo legal e tal, é que quando você vê que o nome faz sentido, é porque tem a ver com o que a galera tá disposta a viver. Você consegue entender? Então, assim, não vai ter um nome melhor que o outro. Vai ter um nome que se enquadra melhor à sua realidade. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da minha realidade. A gente deu continuidade à criação da identidade do Ministério de Juventude. E a gente começou a pensar quais eram as principais coisas que a gente precisava ajustar aqui. E a comunhão, a unidade foi uma delas. Então, a gente estabeleceu como uma meta geral, como um objetivo geral, que em tudo que a gente fosse fazer, uma das intenções precisava ser aproximar mais a galera, colocar a galera para se relacionar mais. E também para que a galera começasse a desenvolver essa coisa de servir um ao outro, de fazer não só pelo que eu quero, mas pelo outro. E aí hoje, né, o nome do nosso ministério é Uns aos Outros. Né? A gente colocou a hashtag no meio e antes e ficou, né, o hashtag Uns aos Outros. E foi algo que a gente pensou que, assim, a galera tem que ser alguma coisa assim que faça sentido. Tem que ter a ver com aquilo que com a nossa proposta. E precisa ser algo que a galera vai vestir a camisa. Então, você entende que não pode ser uma coisa que só faça sentido pra você. Não pode ser uma coisa que só reflita algo que você pensa. Mas tem que fazer parte de um todo. Você entende? Então, assim, você também não pode chegar e tipo assim, oi gente, a partir de hoje a gente vai se chamar tal coisa. Mas você precisa apresentar a ideia. Você precisa apresentar o que tem por trás daquele nome. Para que a partir daí a galera possa aceitar não só o nome, mas a galera vai começar a aceitar a ideia. E isso possibilita que você vista
a camisa, entende? Quando faz sentido, quando é algo que a gente começa a estar disposto a viver, ou que seja a nossa meta estar, né, disposto a viver isso, aí começa a fazer sentido. Por exemplo, durante todas as aulas eu usei uma camisa que fazia sentido pra mim, que não era só um uniforme, não tinha a ver só com, é uma camisa de igreja, mas uma camiseta que tem sentido. Tipo, essa camisa, ela tem a ver com um versículo, né, como vocês estão vendo a referência, e faz parte da temática do Reação de 2019, do Congresso. Então, faz todo sentido pra mim. Eu não uso essa camisa como se fosse um uniforme de igreja, sabe? É uma camisa que eu amo usar, sabe? É uma camisa como qualquer outra, sabe? Não é só uma camisa de igreja, é uma camisa que eu gosto de usar mesmo, porque ela faz sentido pra mim. Eu gosto de vestir ela porque existe sentido nela, é algo que eu sei que eu preciso viver, então quando eu visto ela, eu realmente estou vestindo ela. Vocês entenderam? E é mais ou menos isso que a gente precisa começar a trabalhar dentro da nossa juventude. Próxima questão. Atividades. Aí eu já queria dizer pra você que se você teve a oportunidade de ler a Igreja Sinfônica, algumas coisas que a gente vai falar aqui também tem a ver com um pouco dos caminhos, né, que o livro traz pra gente. Então, se você ainda não leu, leia, é uma leitura muito interessante também. A gente precisa entender duas coisas aqui. A gente precisa investir em comunhão, porque isso é algo espiritual, tá? Então, a gente precisa ter cuidado com esse discurso de porque a galera só quer oba-oba, a galera só quer festa, a galera só quer se chamar pra comer, todo mundo vai, se chamar pra ler a Bíblia, ninguém vai. Cuidado com esse discurso. Você não precisa atacar a sua juventude, você precisa trazer ela pra perto. Se chamar pra comer, todo mundo vai. É claro que todo mundo vai. Quantas vezes me chamar pra comer, eu vou pra comer. E você também, tenho certeza. Então, assim, comunhão é algo espiritual extremamente importante. A gente não pode nem precisa acabar com os nossos encontros de comunhão. O que a gente precisa é ser intencional. Então a gente precisa ter intencionalidade em gerar comunhão, que é algo espiritual. A gente precisa ter intencionalidade em gerar compartilhamento da palavra. A gente precisa ter intencionalidade em gerar momentos de oração, momentos de serviço, momentos de evangelização. Você entende? De discipulado. Tudo é a questão da intencionalidade. Não tem problema. Eu não tô aqui para te falar que é para você parar de fazer isso ou só fazer aquilo. Eu tô aqui para te dizer que você precisa ter intencionalidade e você precisa preparar uma base por trás das suas atividades. Porque aí, se você tiver uma base e desenvolver as suas atividades a partir dessa base, fechou. Entende? Você vai conseguir desenvolver algo com muita qualidade, com muito conteúdo, de uma forma completamente bíblica. E aí, a gente precisa destacar duas coisas. O que é base e o que é eventual. A base é o feijão com arroz. E a gente precisa lembrar que é o feijão com arroz que sustenta. Por exemplo, vou dar um exemplo da nossa igreja. Minha igreja, por exemplo. Minha igreja tem os cultos de domingo de manhã. O que faz parte da rotina semanal da minha igreja? Da minha congregação, né? Minha comunidade de fé. Aqui na PIB de Linhares. Os cultos de domingo de manhã, a EBD depois do culto, o culto de domingo à noite, os cultos de quinta-feira, e aí a gente sempre faz as jornadas de oração. E isso é a nossa rotina semanal, né? A gente tem ensaios, a gente tem outras coisas que envolvem outros ministérios, mas eu tô falando de uma visão geral de igreja, sem entrar em aspectos de ministérios, de outros ministérios, tá bom? E aí a gente precisa ser intencional para nessas atividades que fazem parte da nossa rotina, a gente conter tudo aquilo que é a nossa base. Oração, leitura da palavra, comunhão, compartilhamento, enfim. Aí vão ter as coisas eventuais, por exemplo. A gente tem conferência da família, conferência de juventude, a gente tem, sei lá, congresso de finanças, a gente tem piqueniques, a gente tem caravana missionária, a gente tem praça missionária, ou diversas outras atividades que a gente desenvolve num contexto geral da igreja e que são eventuais, que são coisas muito boas, que agregam muito para a nossa vida, para o nosso crescimento.
mas também são coisas que demandam algumas coisas que fica difícil para a gente fazer toda semana. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que é base e com aquilo que é eventual. A gente tem que ter cuidado para que aquilo que é eventual a gente não se canse, a gente não coloque numa intensidade que a gente se canse ao ponto de prejudicar aquilo que é a base. Porque a gente não pode perder a nossa base, porque a base é o que sustenta a gente. E aí tem duas palavras, tem uma palavra muito importante que se chama sustentabilidade. A gente precisa que os nossos ministérios sejam sustentáveis. Não dá para viver de retiro, não dá para viver de congresso, entende? A gente precisa desenvolver dentro do ministério uma rotina sustentável, que seja base. Igual a nossa igreja tem uma rotina de cultos, EBDs, estudos, encontros de casais, encontros de pequeno grupo, enfim. Dentro do ministério, a gente precisa desenvolver uma rotina base, uma rotina que vai produzir aquilo que é base pra gente. Comunhão, aprendizado, compartilhamento da palavra, tempo de oração, tempo de adoração junto, tempo de serviço. A gente precisa estabelecer uma rotina para que a gente se alimente espiritualmente de tudo isso, para que a gente pratique isso juntos como juventude, tá? E essa rotina, ela não pode, isso que é base, não pode ser prejudicado por aquilo que é eventual. Então, a gente vai fazer um retiro, mas a gente tem que planejar um retiro e fazer de uma forma que a gente não atrapalhe aquilo que é a nossa base. Porque se a gente abrir mão da nossa base, a gente fica completamente fragilizado, entende? Eu só queria destacar uma coisa que a gente falou, quando a gente falou sobre os encontros de comunhão, é que o reino de Deus, ele é um reino de amigos. E a gente precisa caminhar junto, tá? Então, quem não caminha junto, fica para trás. A gente precisa caminhar junto com a galera. Por isso que cuidar da comunhão é algo completamente espiritual. Porque ou a gente se relaciona com a galera e caminha junto com ela, ou a gente vai deixar algumas pessoas para trás, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Tem uma outra palavra que a gente precisa lembrar, que é a tradição. A tradição, ela... é uma palavra que às vezes gera uma certa polêmica, e não precisa ser polêmico, sabe? A gente não precisa romper com a tradição para desenvolver coisas novas, entende? A gente precisa pegar tudo aquilo que está dentro da tradição, todos os princípios, todos os valores, e continuar caminhando com ele. A gente usa a tradição como nossa base, a gente mantém a tradição porque faz parte da nossa base, entende? E as gerações, elas são diferentes. E às vezes a gente fica achando que a gente tem que romper com tudo para poder acontecer algumas coisas, quando às vezes só precisa de um diálogo. A gente precisa entender um pouco o sentido das coisas. Quando existe toda essa base que a gente conversou até agora, por trás das coisas que a gente vai fazer, quando existe intencionalidade com base bíblica, então a gente não precisa romper com a tradição, a gente precisa estabelecer diálogo, principalmente entre as gerações. Algumas dicas que eu queria falar sobre a questão de sustentabilidade envolvendo as atividades são o seguinte: para que as atividades sejam sustentáveis, a gente precisa envolver os pais. Principalmente o ministério com adolescente. Ele não acontece se você não envolver os pais. Os adolescentes precisam dos pais para levar e buscar, para bancar as coisas, para pagar as coisas, para deixar eles fazerem as coisas. Ou os pais vão ser os nossos melhores amigos, ou o ministério vai ter dificuldade de acontecer, tá? E se você é pai ou mãe e está assistindo isso, eu quero dizer para você que você pode ajudar demais o Ministério de Juventude da sua igreja, ou você pode atrapalhar. Eu coloquei entre parênteses escola de pais. Você pode escolher o nome, o formato de acordo com a sua realidade, mas é muito interessante que você desenvolva uma escola de pais, um workshop de pais. Eu queria dizer para você que muito do que eu estou conversando aqui é resultado de algumas experiências que a gente tem tido
algumas experiências que eu já tive, algumas experiências que a gente tem tido aqui na igreja. Outras a gente ainda não conseguiu colocar em prática. Eu espero que da próxima vez que eu vá ministrar esse treinamento, eu já tenha conseguido tirar algumas coisas do papel. Essa questão de envolver os pais, a gente já começou aqui na igreja, mas a gente ainda não conseguiu, a gente não fez o nosso primeiro workshop de pais ainda, porque a gente ia fazer e acabou tendo que mudar os planos por causa da quarentena, e a gente está tentando ver qual vai ser a alternativa para a gente tentar fazer isso ainda durante a quarentena. Mas é muito importante que você envolva os pais, é muito importante que você envolva a igreja, e é muito importante que a juventude sirva a igreja. O Ministério de Juventude precisa servir a igreja. Sabe por quê? Porque a gente tem uma facilidade muito grande de querer, tipo assim, vamos fazer acontecer, a juventude está fazendo, nós somos igreja, e a gente quer quase virar uma igreja dentro de uma igreja. Isso não pode acontecer, sabe? A gente é parte do corpo, o corpo ora por nós, caminha com a gente e a gente serve ao corpo do mesmo jeito. E isso é algo que nós precisamos viver na nossa liderança e ensinar para os nossos liderados. Uma outra coisa sobre as atividades é que, assim, a gente falou sobre a grande comissão, né? Pois é, a juventude, ela deve ser missionária independente de eventos missionários. Independente de eventos missionários. Eu não preciso do rally missionário da Jubac para que a minha juventude seja missionária. A minha juventude missionária vai servir no rally missionário da Jubac, vai trazer coisa nova que vai aprender lá e vai colocar em prática aqui. Mas a gente precisa aprender a ser missionário, porque isso faz parte da essência da vida da igreja. Então, para a gente ser igreja, a gente precisa cumprir a missão. Então, precisamos ser missionários independente de eventos missionários. E existem ótimos exemplos de como isso pode acontecer. Na integração. A gente está cumprindo a missão quando a gente recebe bem as pessoas que estão chegando na nossa igreja, quando a gente acolhe elas, quando a gente desenvolve um relacionamento com elas, quando a gente as discipula. Então, 3 palavrinhas: integração, relacionamento e discipulado. Essas 3 palavras você precisa guardar: integração, relacionamento e discipulado. Tudo isso faz parte da prática missional da sua juventude, independente de eventos missionários. Falando agora sobre liderança. Lidere através do exemplo, cara. Lidere através do exemplo, não tem outra forma. O discipulado é dessa forma. Jesus ensinou esse método e, como líderes, se a gente não fizer aquilo que a gente está falando, a gente não vai conseguir que as pessoas acompanhem a gente na nossa liderança, entende? Tudo passa uma mensagem. A nossa linguagem, a família, o casamento, o carro, a vida profissional, o coração de servo, tudo isso passa uma mensagem. E eu quero te convidar para que você analise agora qual é a mensagem que você está passando. E o que precisa mudar na sua postura como líder para que você passe uma mensagem de acordo com a vontade de Deus, para que você seja um líder segundo o coração de Deus. Existem mais algumas coisas que a gente precisa falar dentro desse tópico de liderança, mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Espero que você tenha anotado tudo, medite rapidinho em tudo isso. E como dever de casa, de verdade, anota aquilo que eu falei sobre as coisas que você acha que precisam ser ajustadas na sua postura e no seu exemplo. Se você quiser conversar um pouco sobre isso, se você quiser pegar algumas dicas, compartilhar alguma coisa, eu tô ansiosa por essa troca que a gente vai fazer, tá bom? Te espero na próxima aula.